todos os caminhos levam ao nada. Eu tenho um monte de pacientes, amigos, fora da área espírita, que acreditam nisso de maneira pia. Tanto faz para que lado você ande, que escolhas você tome, que decisões você tenha, no fim vai dar tudo igual. E esse tudo igual, para a maioria das pessoas que não tem o entendimento da vida futura, é o nada. Por outro lado, todos os caminhos levam a Deus? O que vocês acham, gente? Agora nós podemos abrir. Todos os caminhos levam a Deus? Quem acha que sim, quem acha que não? Sim. Quem acha que sim, levantou a mão, é isso? Tá. Alguém que falou que sim, quer defender a sua opinião? Pode demorar um pouco, Mas leva. Ok, legal. E quem acha que não? Alguém achou que não? Então eu vou... Oi? Então vamos pensar na resposta que foi dada. Pode demorar um pouco. Então, se a gente olhar aqui, olha, dá a impressão que todos os caminhos têm um comprimento mais ou menos igual, né? Então, mas não é então exatamente assim. Alguém vai demorar um pouco mais, outros vão demorar um pouco menos. Como é que funciona? Oi? Tá, mas ó, eu pus de propósito aqui, Fátima, uma porta estreitinha. Mas a larga também vai. Vai demorar. Demora mais. Demora por quê? Por causa das? Não entendi. Das ilusões, tá? Ok. Alguém quer acrescentar algo? Nós viemos de Deus e voltamos para Ele. Nós somos um cara. Dizem que a gente é semelhança de Deus, só que ninguém está de Deus. A gente humaniza Ele, só que nós vamos voltar. Sendo pelo lado mais difícil ou pela razão. Cada um tem seu destino, meu professor assim. Jesus ensinou a gente que Ele era o caminho, a verdade e a vida. Que ninguém chega ao Pai, e foi taxativo, se não for através dele. Então, pelo visto, tem gente que não vai chegar. Ou tem outra interpretação? E agora? Depende de onde você olha. Se você olhar para uma existência só, Cadê o Helder? Não tô... se você olhar para essa existência, óbvio que não, nesse momento. Mas o caminho que você está percorrendo é só seu. Então, assim, de uma forma ou de outra, você está convergindo para isso. Cada um nem sempre vai escolher uma porta dessas, porque são portas diferentes que se apresentam. Para cada um, dentro da sua realidade, dentro do seu universo. Eu lembro bem do filme do André, que ele, no momento de raiva, já desencarnado, ele criou um inferno paralelo, porque não era para todos, era só o dele. Cada um da sua perspectiva, de acordo com aquilo que traz. Mas o caminho que nós estamos traçando nesse momento já está sendo em direção. Independente de onde, em que porta você esteja, em que parte do percurso você esteja. Beleza. Não podemos esquecer que Deus criou e continua criando até hoje. Então, tem seres sendo criados nesse momento e eles vão convergir para Deus no mesmo dia. Então eu vou entender, pessoal, que todos convergimos, certo? A Deus, ok? No Evangelho tem uma passagem de Jesus: nenhuma ovelha será perdida. Se perde alguma, o pastor sai e vai lá, deixa lá e vai buscar aquela que está perdida. Quer dizer, o caminho pode ser demorado, mas vamos chegar lá no fim. Essa questão de demorado também é relativa. O tempo é quando está
interpretado para um de um jeito, para outro de outro. É muito relativo. Vamos continuar, pessoal. Quando a gente fala de livre-arbítrio, um tema que vem ao lado, em paralelo, é a ideia do determinismo. Eu quero pactuar com vocês aqui uma definição de determinismo. Determinismo é a ideia de que tudo que acontece é mais ou menos pré-determinado. Ou seja, a sucessão dos eventos que já se foram, os atuais e os futuros, estão escritos. Os deterministas radicais acreditam que esse está escrito é 100%. Então é mais ou menos como a imagem daquela vaquinha do início. Façamos a escolha que fizermos, o fim é o mesmo. Os deterministas relativos acreditam sim que os eventos se encadeiam numa lógica, mas que essa lógica, esse encadeamento, não é fatal, não é absoluto. Nós espíritas acreditamos na lei de causalidade, ou seja, na lei de causa e efeito. De alguma maneira, quando a gente pensa no programa encarnatório, nós não estamos aceitando uma forma de determinismo? O que vocês acham? Então, uma existência nossa, ou cada existência nossa, comporta um determinismo, vocês concordam comigo? Os espíritos respondem a Kardec que quando a existência é elaborada no quesito da escolha das provas, cada um de nós passará por determinados gêneros de situações que já são pré-determinadas. Então isso, o que vocês acham? Já não nos limita a liberdade de escolha? Então temos ou não temos livre-arbítrio? A gente pode aceitar ou não a situação. Perdão. A gente pode aceitar ou não aquela situação e correr esse lado vai ser difícil. Mas vai acontecer, né? Terminar. Você vai fazer sua escola. Mas a ocorrência da situação, então, não estava no seu livre-arbítrio, certo? Como você vai se comportar diante da ocorrência, pode estar no seu livre-arbítrio, pode não estar. Vamos imaginar o seguinte, pessoal. Quantos de nós aqui dentro estamos agora usando calças jeans? Levantem a mão. Ó, dá uns 60%. Por que vocês acham que a hora que nós abrimos o guarda-roupa, nós decidimos colocar uma calça jeans? Foi somente porque você quis? Que outros motivos estão atrás? Não tinha outro, é um bom motivo. Oi? Porque é mais prático, porque não tinha outra. O que mais? Porque é o básico que todo mundo usa. Foi a primeira que viu. Oi? A primeira que viu. A primeira? Que viu. Que viu. Pode ser também que nem o vestidinho da Mônica, né? O cara só tem calça jeans. Combina com qualquer roupa. Combina com qualquer roupa. A gente está muito na superfície ainda. Comportamental estabelecido em relação à vestimenta de onde você vai. Vocês escutaram o que ele falou? Existe um padrão de comportamento, certo? Então, assim, nós absorvemos padrões de comportamento de um modo subconsciente e depois a gente acha que escolheu porque quis. Os penteados, o tipo de camiseta. Esses dias eu vi na rua um menino, mas assim, eu confundi com o Neymar, de longe.
Ele trajado como Neymar, cabelo cortado como Neymar e andando como Neymar. Se você perguntar para ele não está fazendo aquilo 100% de caso pensado. Ele está só copiando modelos. Então nós copiamos modelos e achamos que não copiamos, porque aliás é um ultraje alguém dizer que eu copio o modelo, não é? Eu sou um cara livre, pô. Eu escolho tudo, cada detalhe da minha vida, né? Ou não? Vamos continuar. Vejam, vamos comparar determinismo e fatalidade, né? Esse senhorzinho que podia ser qualquer um de nós, né? Na posição em que ele está, sem olhar para os lados nem para trás, na hora que ele empurrou aquela primeira pedra, ele tinha condição de saber o que ia virar? Isso tem alguma semelhança com a realidade? Tem. Isso não é uma forma de determinismo? Porque os eventos futuros dependem do que eu estou plantando agora. Se na hora de eu assentar um piso, eu errar o primeiro piso, a primeira pedra, eu vou perceber só na hora que eu estiver terminando, que as coisas não vão se encaixar. Mas é muito provável que eu não me lembre disso. Eu vou ficar bravo que o cara que me vendeu as peças me vendeu errado. Mas eu não vou me lembrar que o primeiro piso eu não pensei na hora de colocar. A primeira peça do dominó que eu tinha alinhado, se ela cair de mau jeito, ela vai determinar as próximas. Essa ideia da fatalidade, ela também não compromete o nosso livre-arbítrio? Isso já não me restringe as possibilidades de escolha? De certa forma, porque ele poderia ou não ter empurrado pedra. Isso, então a primeira. Mas assim, a partir da primeira decisão, você desencadeia um processo. Isso se encaixa na nossa definição, da definição espírita da lei de causa e efeito, certo? Que a gente só vai encontrar as amarrações, como o Helder já citou, através da lei de reencarnação. É exatamente por isso que o indivíduo que não acredita na reencarnação não consegue achar uma lógica para o mundo em que ele vive. Se você não entender a lógica da reencarnação, você não vai conseguir nem fazer o entendimento da justiça de Deus e nem vai conseguir entender porque as coisas acontecem como acontecem. Só que a primeira pedra derrubada tem sido lá para trás. Mas a gente não derruba só a primeira, a gente vai derrubando, né? Quando eu digo derrubar, não quero dizer que sejam coisas ruins. A gente desencadeia ações o tempo todo. E essas ações vão tendo as suas reações em cadeia. E vocês já imaginaram que nós somos milhares de pessoas decidindo, tomando ações, e cada uma com as suas reações em cadeia, cruzando essas ondas de pensamento, de ações, de sentimentos entre todos nós? Vamos seguir. Determinismo e caos. O caos é uma palavra que eu escuto cada vez mais. As pessoas dizem: o mundo está um caos, a americana está um caos, né? Os Estados Unidos vão ficar um caos, né? Então vocês imaginem, do lado de cá do nosso solzinho aqui, o determinismo da natureza. Esses pássaros, eles conversaram um com o outro para voarem assim? Fizeram um acordo prévio? Então veja, tem um determinismo biológico, um determinismo natural que organiza a vida. Basta olhar para a natureza. Se você plantar uma semente de feijão, vai nascer feijão ou vai nascer abacate? Existe um determinismo que transcende muito a nossa capacidade humana de intervenção. E vamos pensar do lado de cá, ó. O caos, a desarmonia, cada um voando para um lado.
Continuemos. Este indivíduo, será que nos representa? É um indivíduo que está numa posição meio que de pensar, porém acorrentado. Será que ele pode representar a nossa capacidade de livre-arbítrio? O que vocês acham? Alguém se sente assim? Oi? É melhor você fazer a pergunta. Ao contrário. Alguém não se sente? Bom, eu espero que quem não se sinta, nesse momento se sinta. Eu estou levando vocês para isso. Então, assim, a nossa capacidade real de livre-arbítrio, pessoal, é extremamente restrita. Vocês imaginem uma pessoa nascida no Afeganistão, uma pessoa nascida na China, uma pessoa nascida em Paris, uma pessoa nascida no Nordeste brasileiro, uma pessoa nascida no Alasca. Se eles forem submetidos ao mesmo problema, eles vão avaliar o problema e responder ao problema e tomar as suas iniciativas e escolhas da mesma maneira? Por que não? Porque cada um tem a sua cultura, cada um teve o seu processo de educação, cada um sofre a influência do meio e da família de uma maneira, cada um tem a sua biologia e a sua genética orgânica. E nós sabemos que, mesmo que a gente considere a realidade do espírito, o espírito, depois que encarna, é muito suscetível às influências do meio. Então, como é que nós vamos usar os mesmos pesos para avaliar? Se cada um vai tomar uma decisão com a sua cultura, com a sua cabeça, com a sua religião. Nós aqui no Brasil, na nossa cidade, se nós pegarmos pessoas que têm formações religiosas diferentes, diante, por exemplo, de um processo de aborto, cada um vai ter a sua opinião. E todos estão certos à sua maneira, porque ele vai encontrar os argumentos que ele aprendeu e que ele nutre dentro dele para se justificar perante aquilo. Isso já não é por si mesmo uma restrição ao uso do livre-arbítrio? Quando Kardec pergunta aos espíritos sobre a liberdade de escolher, os espíritos respondem que a liberdade de escolher é proporcional à liberdade de pensar. Então vejam que se o nosso pensamento, se o nosso entendimento é limitado, a nossa capacidade de escolher será mais limitada. Se o nosso entendimento, se a nossa capacidade de pensar, e eu diria de sentir, é melhor, a nossa capacidade de discernir e escolher também é melhor. Então, o livre-arbítrio não é um botão de liga-desliga, que ou eu tenho ou eu não tenho. Eu o tenho em diferentes graus, ao longo que eu evoluo como indivíduo. Então, a minha evolução, o grau de entendimento que eu tenha, já não é um fator de restrição do livre-arbítrio? Se eu tenho maior capacidade de ajuizar do que um outro, como é que eu posso exigir do outro que tome a mesma decisão e faça a mesma escolha que eu fiz? Complicado, não é não? Vamos seguir? Eu trouxe essa imagem agora para citar o prefácio do livro Libertação, do André Luiz. No prefácio do livro, que é escrito pelo Emmanuel, ele conta a história, melhor dizendo, a lenda do peixinho vermelho. Emmanuel conta que essa lenda é de origem egípcia. E eu vou narrá-la para vocês brevemente, porque vamos precisar dela um pouco mais adiante para caminhar na nossa fala. Então, o Emmanuel conta que havia um peixinho vermelho que morava
num lago, cuja margem era frondosa, natureza exuberante, águas calmas, limpas, nutritivas. E dentro desse lago, além do peixinho vermelho, habitava uma grande comunidade de peixes que tinha características especiais. Quais eram as características desses peixes? Praticamente todos, com exceção do peixinho, eram preguiçosos, acomodados, disputavam entre si de maneira renhida as melhores habitações, as melhores pedras aonde repousar, disputavam a comida, o musgo, os peixinhos menores, as larvas. E no cair da tarde para a noite, eles adormeciam, repimpados, satisfeitos, para começar novamente no outro dia o seu ciclo de rotina da qual não conseguiam sair. E o peixinho, como não tinha a mesma disposição e nem a mesma construção física, ele era miudinho, magrinho, etc., ele ficava sempre no plano secundário e mal conseguia sobreviver, porque quando ele ia chegar numa loca para dormir, já tinha um, ou outro empurrava ele para o lado e ocupava a vaga. Quando ele ia pegar um musgo para comer, um peixe maior vinha e comia o musgo e quase comia ele junto, se ele não fosse esperto. E ele então se sentia premido e espremido. Com essas e outras, ele buscou alternativas. Uma delas foi nadar. E ele começou a nadar toda a periferia do lago. E num primeiro momento ele nadava aleatoriamente, porque ele não tinha lugar para parar, e comia as sobras das sobras. Mas num determinado dia ele teve uma ideia. Ele pensou: já que eu vou ter que ficar nadando sem parar, sem descansar, eu vou aproveitar e vou estudar esse lago. Então ele começou a despertar com uma energia nova e começou a escrutinar o lago. Ele nadava mais para o fundo, nadava mais para a superfície, horas nadava mais próximo da margem, horas mais para o meio do lago, ora em águas mais calmas, ora em águas mais turbulentas, e foi aprendendo as diferenças que havia em diferentes locais do lago. Uma bela tarde, ele percebeu que certo ponto do lago apresentava um turbilhonamento muito intenso. E ele começou a seguir aquele turbilhão e num determinado momento ele se viu até naquela onda. Ele percebeu que o fluxo se direcionava a um arbusto. E ele entrou pelo meio das folhas do arbusto e encontrou o escoadouro do lago, que até então era totalmente desconhecido. Ele então, como era magrinho, foi se esgueirando pelo meio dos arbustos e encostou na grade do escoadouro. Havia uma grade de metal, cujas barrinhas eram finas e muito próximas uma das outras. E ele então, naquele momento, teve que tomar uma decisão. Ele teve que fazer uma escolha. Ele continuava na sua terra natal, no seu berço, no local onde as pessoas que ele conhecia desde pequeno habitavam, ou ele partia para conhecer o que havia a partir da grade. Ele não precisou fazer muito esforço, porque a situação dele não era boa. Qualquer coisa lhe parecia melhor do que ficar ali. Ele então se esgueirou por entre as barrinhas de metal da grade e vazou. Dali ele caiu num riacho, do riacho num rio maior, até um rio caudaloso, até atingir o oceano. No oceano, depois de diversas aventuras, um belo dia, numa conversa informal, no Recife de Coral, onde ele habitava, já com novos amigos, uma pessoa de mais idade que ele contou que era comum, no período da seca, que as águas abaixassem demais e às vezes até secasse o rio.
e que então todos os habitantes os seres vivos daquela comunidade morreriam. E ele então tomou um choque, porque ele pensou, e aquele povo todo? Apesar de ele não ser uma pessoa, não ser um habitante que tivesse boas recordações do lugar, mas afinal era a terra natal dele. Ele então se aconselha com as pessoas, com os amigos novos, e resolve retornar para avisar o pessoal dos perigos que eles corriam e como seria importante para eles viver a mesma experiência que ele tinha vivido, de buscar novos ambientes, novos lugares antes que chegasse o período da seca. E assim ele faz. Ele toma o caminho de volta, só que agora contra o fluxo. Ele vem nos grandes rios, para os rios menores, para os riachos, até chegar novamente na grade. Ele atravessa a grade em sentido contrário e procura os líderes, os governantes do local. E propõe uma conversa, uma explicação. E claro, como aconteceria aqui conosco, todo mundo acreditou. Não é verdade? Eles o escorraçaram, colocaram para fora, dizia que ele delirava, que era um maluco completo, e ainda o levaram, pediram que eles o levassem até a grade. E de fato ele confirmou que a grade existia. Mas o rei, ao olhar o próprio tamanho e o espaço fininho que ele teria que passar para chegar nos rios maiores, ele deu de ombros e disse: isso é pura fantasia e ilusão da tua mente. Vai-te embora e não volte nunca mais. E o peixinho então vazou novamente pela grade, e não conta a história se um dia ele voltou. Mas chegou o dia em que a seca veio e a comunidade de peixes do lago toda padeceu e pereceu. Qual é a ligação dessa história, pessoal, com o nosso tema libertação? Quero lembrar um detalhe. O título do prefácio, onde Emmanuel conta a lenda do peixinho vermelho, chama-se Ante as Portas Livres. E aí ele narra a história do peixinho. Então agora eu quero que vocês me ajudem. Como é que vocês entendem a relação entre nosso tema, determinismo e livre-arbítrio, com a história do peixinho vermelho? Tá difícil? Eu não posso falar, não fui assistir ao lá. Nem ouvi, então. Alice. Nós podemos mudar esse determinismo em certas situações, a gente pode mudar. Eu entendi assim, que ele teve uma oportunidade, né, mediante o que ele conheceu, o horário que ele teve de experimentar, de ter uma nova experiência, e ele mudou, voltou para trazer aquela boa nova, não foi desacreditado, mas ele fez a parte dele. Eu entendi assim, que pode haver uma mudança, é assim. Então, pelo que eu entendi, você achou que o peixinho representa uma quebra daquele protocolo determinista, mais ou menos isso, né? Ok. Léo? Assim, ó, para mim, na minha visão, existe uma estrutura cósmica baseado na criação de Deus e toda uma sequência determinada pela lógica que a gente ainda não consegue compreender. A gente imagina que você tem os espaços para ir encontrando esse caminho e, por exemplo, no caminho que ele fez de ida, não necessariamente foi exatamente igual ao da volta. Você falou em rios, riachos, mas não necessariamente foram os mesmos. E a forma como que ele encarou os dois percursos foram diferentes.
sendo a mesma pessoa e talvez passando por mesmos lugares. Então, existe uma tendência, existe um caminho para você seguir, mas você vai definindo isso ao longo do seu percurso e vai evoluindo conforme essas decisões, conforme as experiências que você vai tendo. O sentido é único. É você chegar à grande consciência, e ainda nós não conseguimos também entender. Mas por toda a literatura espírita que a gente já estudou, da pluralidade dos mundos, das classificações dos mundos, né? Isso tudo nos faz entender que o caminho é único, o sentido é único, só que ele pode variar de acordo com isso que eu consigo. Alguém mais gostaria de fazer a... Acho também que a libertação, né, pelo que eu entendi, está ligada também à questão individual. Assim, porque o peixe ele foi de acordo com as suas vivências, de acordo com o seu conhecimento, encontrando essa liberdade, né? Mas que a gente não pode fazer pelos outros, né? Então eu vejo assim, essa libertação também é um pouco ligada à parte mais individual também do espírito, né? A gente não pode mudar as outras pessoas a não ser a nós mesmos. Ele tentou, né? Sim. A gente pode tentar, né? Mas não necessariamente conseguir, né? Eu acho que aí a decisão é de cada um. Quem mais, pessoal? Eu, no lugar do peixinho, eu ia pegar a porta larga. Eu não ia voltar. Eu vou ser... Mas você teria saído, pelo menos? Teria, se eu tivesse no lugar dele, eu teria saído. Tá. Eu não teria voltado. Teria escoado e vazado. Fui. Vazei. Legal. Eu não ia atrás daqueles caras que me menosprezaram. Então eu peguei a porta larga e foi embora. Eu ia voltar mesmo. Então, Você fez da porta estreita uma porta larga. Alguém mais, pessoal? Eu já da doutrina, eu vi várias vezes que ao encarnar, eu tenho que uma bagagem, eu tenho um determinismo. Se falar, eu posso mudá-lo, de acordo com o meu consumo da minha vivência. Tanto relacionado a qualquer coisa, a doenças, a tudo. Eu posso protelar alguma doença que eu queria tratar. Isso, de acordo com a minha vivência no produto, como disse, o amor fora do dificuldade. Então, a gente tem um determinismo, mas eu posso mudá-lo sim. Não exterminar por completo. Eu posso protelar certas coisas. Legal. Vamos continuar, pessoal. Com base na história do peixinho e daquilo que a gente falou até agora, esse slide faz um resumo de como funciona o livre-arbítrio. Então imaginemos que a gente tem todo o determinismo genético e biológico, nós temos o contexto geográfico, histórico e cultural do lugar onde a gente renasce, a gente tem as contingências familiares e sociais, certo? Eu atendo, por exemplo, pessoas no consultório que me dizem: doutor, eu adoraria ir no centro espírita, mas minha família é muito católica. Isso é uma contingência familiar, social. Ele tem vontade cultural. Vocês percebem? Um monte de vezes, isso é um exemplo, tem 1 milhão. Eu gostaria de fazer o bem, mas eu tenho medo de ficar com cara de bobo. Vocês percebem? Então assim, a gente tem muita coisa que às vezes temos vontade. Talvez se não sofrêssemos as influências do entorno, a gente iria num determinado sentido, mas na hora que a gente para pensar, a gente decide fazer aquilo que vai ser mais conveniente. Fora isso, nós temos o sistema de crenças de cada indivíduo, que é mais ou menos o que o companheiro falou ali. A gente já renasce, a gente já ocupa uma nova encarnação com um conjunto de valores,
de todas as encarnações que a gente teve antes dessa. Esse conjunto de valores, esse arquivo, já nos dirige para algum lado. Ele já é um limitador do nosso livre-arbítrio. Depende das experiências que eu já vivi. Aí, além disso, nós temos a questão do programa encarnatório. E além disso, temos as influências espirituais, que às vezes você atende o clamor do seu companheiro espiritual para o bem ou para o mal, e acaba não tendo a liberdade total de agir pela sua cabeça. Então vejam, nesse contexto, o nosso livre-arbítrio fica miudinho. Cada hora um desses fatores está interagindo. Eles são fatores que condicionam o uso do livre-arbítrio. Qual que seria o nosso desafio? Nosso desafio é que, como fez o peixinho vermelho, como a Alice nos comentou, é que assim, é possível que a gente amplifique essa capacidade. O peixinho vermelho, como perdão. A Fátima, desculpa, Fátima. Como a Fátima citou, ele poderia ter decidido não voltar, ou ele poderia nem ter saído, de medo, de insegurança, de vou enfrentar o desconhecido, é melhor ficar onde eu estou. O medo, a insegurança, o pessimismo, são fatores que limitam o livre-arbítrio. É um condicionamento psicológico, é um determinismo psicológico. Então vocês imaginem que nós podemos, o mesmo indivíduo ele tem essa prerrogativa ou de ficar preso ao determinismo que lhe convém, ou de nadar numa direção contrária. Se ele sentir que aquilo é algo que possa lhe abrir horizontes e lhe fazer ter um entendimento diferenciado. Nesse sentido, a melhor imagem que eu encontrei para compor o conceito entre determinismo e livre-arbítrio, e entendendo que a doutrina espírita defende um determinismo relativo, é que a existência, cada encarnação, é como se fosse uma partida de xadrez. Então você tem o tabuleiro, que já é um fator limitador. Veja, a gente não pode jogar fora do tabuleiro. O tabuleiro é um fator limitador. Eu tenho aquelas peças para jogar, eu não tenho outras. É um fator limitador. Eu não tenho toda e qualquer peça que eu quiser, nem posso jogar com as peças do vizinho. São fatores deterministas. Agora, a decisão de cada jogada é minha. Vocês percebem? Então essa é uma maneira muito interessante de a gente entender este jogo. Eu posso ter um jogo defensivo, eu posso ter um jogo agressivo, eu posso pular a jogada. Isso tudo está no meu campo de atuação. Posso fazer de conta que não estou nem aí, mas eu tenho algumas restrições. O livre-arbítrio não é amplo e irrestrito. Agora, pegando o gancho aí do paralelo da unificação do livre-arbítrio, a rainha, quando ela chega no final do tabuleiro, ela tem liberdade de se movimentar pelo tabuleiro inteiro. Isso significa o seguinte, que quando ela evolui a um outro patamar, ela consegue tomar melhores decisões e amplifica a possibilidade de decisões que ela pode tomar. Acho que dá para a gente olhar isso, por exemplo, como a luz da doutrina, que vem e amplifica essa visão, amplifica a nossa capacidade de tomar decisões. Legal. Acho que é mais Não tinha olhado por esse lado, legal. Um outro item importante da gente considerar, gente, é assim, isso aqui é uma representação de um gráfico. Perdão, uma representação de um átomo. O núcleo do átomo, a gente mais ou menos imagina onde ele esteja. Mas os elétrons,
eles giram em torno do núcleo em órbitas de localização provável. Então, quando a gente vê este arquinho, cada arquinho desse representa um elétron dando a volta no núcleo, ok? Mas onde ele está neste exato momento eu não sei. Este é o princípio da incerteza, ou seja, quando você olha uma estrutura, você não sabe exatamente onde o elétron está, você imagina onde ele pode estar. Esse princípio da incerteza ele nos traz uma ideia muito interessante, porque que certezas de fato nós possuímos se o determinismo que nos rege a vida, o determinismo divino, tirando o aspecto da evolução, que é o único determinismo absoluto, ou seja, todos vamos evoluir, mas a maneira como cada qual vai evoluir depende de si. Então nós passamos a falar não mais em certezas, mas em probabilidades. O José Raul Teixeira, ele dá um exemplo que eu achei muito interessante. Ele diz: se você pegar um cachorro que você adestrou, que você alimenta bem, que ele foi estimulado ao longo do período da infância e depois até ficar adulto, se você criou um vínculo afetivo com esse cachorro, se um dia você esqueceu o portão aberto e ele for para a rua, ele tem uma probabilidade de se perder, ele tem uma probabilidade de ser atropelado, ele tem uma probabilidade de ser roubado, mas não é certeza. Se você tiver um cachorro diferente, um cachorro amedrontado, um cachorro que tem pouco contato com você, um cachorro medroso, etc., e que você esqueça o mesmo portão aberto e ele escapar, a probabilidade de ele se perder, de ele ser atropelado, de ele ser roubado, é maior. Então, quando a gente encarna, a gente tem um programa. Esse programa é um programa onde a gente vai ter probabilidades de erro, de acerto e de atitudes intermediárias, que não dá para a gente fechar. Só vai fechar na hora que a gente deixa a vida e aí vai avaliar como é que as coisas andaram. Isso é interessante porque o próprio fato de a gente ter mais probabilidades do que certezas, isso nos traz também é a grande porta do uso do livre-arbítrio, como já foi dito ali pelo colega. Por quê? Porque é aí exatamente que o indivíduo atua no seu desejo, na sua vontade, desde que ele consiga se libertar, o quanto lhe seja possível, das suas acomodações, das suas dificuldades. Allan Kardec pergunta aos espíritos: existe um arrastamento irresistível ao mal? Os espíritos respondem: não, não há arrastamentos irresistíveis ao mal. Cada indivíduo e todo indivíduo, por mais premido que esteja numa situação, ele terá, no momento oportuno, o seu momento de escolha, o seu momento de lucidez, onde ele possa tomar uma atitude como tomou o peixinho vermelho. Vamos prosseguir. Então, muito mais do que um caminho reto, como vocês já deduziram, a vida é um jogo de tentativa e erro. A vida é um labirinto. O labirinto tem como finalidade o encontro com Deus, o desenvolvimento do reino de Deus em mim. Só que eu posso entrar por diversas portas desse labirinto. Algumas eu vou encontrar uma parede, vou ter que voltar. Outras talvez eu me machuque, tenha que me recuperar para depois procurar um outro caminho. Então,
a ideia de que há muitos caminhos possíveis, muitas portas, condiz mais com a ideia de que todos os caminhos levam a Deus. Porque obedecendo a premissa do livre-arbítrio faz mais sentido. Mesmo aquele indivíduo que use inicialmente um caminho diferente do caminho que Jesus ensinou, em um determinado momento ele vai fazer uma escolha diferente. E se nós compreendermos que quando Jesus se autoproclamou o caminho, a verdade e a vida, ele não estava falando exatamente da religião de fundamento cristão. Ele estava falando do modelo de indivíduo que age no mundo. Como ele agiu? Qual foi o seu modelo? Kardec pergunta aos espíritos: existe um modelo a ser seguido? Os espíritos respondem: Jesus. Curto e grosso. Veja, modelo a ser seguido do ponto de vista de comportamento, não de rótulo. É de dentro para fora, não de fora para dentro. Então, neste sentido, todos nós, na construção do nosso processo de amadurecimento, de evolução, de amplificação do nosso entendimento na vida, uma hora nós vamos perceber que aquele caminho é o caminho interessante a ser seguido. E aí é aquilo que a nossa companheira falou: é individual e intransferível. Ok? Nesse sentido, eu trouxe aqui uma frase do Daniel Goleman, que escreveu esse livro Foco, e é famoso pelo seu livro Inteligência Emocional. Esse livro é um livro menos conhecido, foi escrito há 3 anos, onde ele diz: o poder de direcionar o foco para alguma coisa e ignorar as outras permite que tragamos à mente o tamanho da nossa barriga quando vemos aquelas fatias de torta de sorvete no freezer. Eu achei muito legal. Por quê? Porque é o dilema que eu acho que todo mundo vive. Eu atendi um senhor há uns anos atrás, diabético, descontrolado. E eu já estava assim, na 4ª, 5ª ou 6ª oportunidade, quase ajoelhando aos pés dele para que ele fizesse dieta. E ele, no meio do nosso bate-papo, ele disse: doutor, ninguém merece. A minha vizinha, esses dias me passou por cima do muro uma cocada branca, molhadinha, aquelas que minha mãe fazia. E a minha mulher pegou e botou dentro da geladeira. E eu, umas horas depois, cheguei a abrir e vi aquela maçã sem graça e aquela cocada. Ele falou: qual o senhor acha que eu peguei? Então vejam que é o minuto da escolha, é o ponto de escolha. E esse pequeno ponto de escolha, aquele momento em que você olha e tem que tomar a decisão, abriga o cerne da força de vontade. É aquele momento em que você consegue enxergar além do hoje, além do agora. Quando você olha para aquilo e diz: olha, aquilo, isso vai me satisfazer já, mas vai me trazer problema acolá. Essa é uma visão imediatista, uma visão terrena, uma visão material da vida transitória. Quando a gente consegue lançar o olhar para a vida futura, então a gente diz: não, olha, eu pretendo continuar saudável, para eu ter mais tempo de vida biologicamente útil para evoluir como espírito. Então vou me preservar. Apesar de eu querer muito a cocada, eu vou pegar a maçã. É o minuto ditoso, é o ponto de escolha que todos nós temos conosco. E esse pequeno ponto de escolha, ele é a essência da regulação íntima. O que é essa autorregulação? É aquela ideia de a carne é fraca. Ela é fraca.
Porque na maioria das vezes a gente obedece o primeiro impulso. No fundo não é a carne que é fraca, é o espírito, não é isso? Que atende aos interesses imediatos da sua própria animalidade. Vamos continuar. Carlos Jung, ele fala do ponto de transcendência. Olhem que interessante. Ele diz: não há despertar de consciência sem dor. Olhem que interessante. Se a gente entender que despertar de consciência é o que para nós representa a evolução espiritual, muito interessante. As pessoas farão de tudo, chegando aos limites do absurdo, para evitar enfrentar a sua alma. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a sua escuridão. Vocês percebem quantos pontos de contato tem com a nossa doutrina? Não adianta, pessoal, eu vender imagem. Quando eu digo vender imagem, não é vender figuras de santos, né? É eu vender a minha imagem de bonzinho quando eu não o for. É eu vender uma coisa que eu ainda não sou. Uma coisa que eu aprendi nos últimos anos é: eu busco hoje representar no mundo cada vez mais aquilo que eu sou. E eu uso o mantra: é o que tem para hoje. Certo? Não adianta. Eu não posso querer tomar atitudes que eu ainda não tenho competência para tomar. Quantas vezes nós, na vida, alguém chega e nos fala: olha, fulano, eu sinto muito aquele dia, eu fiz tal e tal coisa para você, você me perdoa? Você diz: claro, né, eu te perdoo e tal, faz aquela pose, aquela cena. A pessoa sai e você, o primeiro que encontra, fala: você viu? O fulano veio aqui, olhou no meu pé, veio me pedir desculpa. Eu até desculpei, mas não quero mais olhar na cara desse indivíduo. Vocês percebem? A gente faz um papel que a gente sabe que é o que se espera da gente, e intimamente a gente sabe que é o certo, mas nós não temos competência ainda para aquilo. Só que intimamente a gente faz um jogo para ficar em paz com a própria consciência. Qual seria a conduta, ou uma conduta mais apropriada? É você dizer à pessoa: fulano, vou pensar no que você está me dizendo, mas eu hoje, em sã consciência, não tenho condição de te desculpar. Vou levar em conta o fato de você ter vindo até aqui, mas eu não tenho essa condição comigo. Vocês percebem? Você não foi mal educado, você não foi grosso, e falou que estava vindo de dentro de você. Essa é a diferença entre nós fazermos a viagem para dentro, para mapear, para ter um diagnóstico do que dá para eu fazer, do que não dá e do que dá para eu fazer mais ou menos. Raul Teixeira, novamente, eu de ontem para cá ouvi uma palestra inteira dele, muito interessante, que diz: por que sofremos? E resolvi destacar uma frase. Ele diz: entraremos no caminho das expiações humanas sem qualquer garantia ou certeza de expiar. Gente, mágico. Nunca tinha pensado, né? Todos nós entramos no roteiro da expiação cada vez que encarnamos. Porque quem de nós encarna só para a prova? Num mundo de expiações e provas, né? Quer dizer, quem de nós aqui, sobre o planeta hoje, poderia dizer que não tem nenhuma expiação? Está aqui só para a prova. Não sei se tem alguém, se tiver muito pouca gente, não é? Então todos encarnamos com finalidade expiatória, com finalidade de recapitular, com finalidade de uma reintegração na consciência divina, na medida que a gente vai
aparando as arestas da nossa própria dificuldade. Vamos continuar. O sofrimento por si mesmo não garante o resgate dos débitos. O tempo todo vivenciaremos as aflições de fazer escolhas, o que é natural neste mundo ainda imaturo de transição. O que opera a renovação e o progresso é o modo como escolhemos a cada passo lutar o bom combate. Vocês percebem? Então, não é o fato de estar sofrendo, nem é o fato de estar encarnado, mas é o modo como eu vou fazendo minhas escolhas e vou fazendo os meus enfrentamentos. É isso que vai apontando e dando sinais do meu progresso, da minha evolução, do quanto eu estou deixando para trás o homem velho na direção do homem novo. Vocês percebem como isso é intimamente atrelado ao uso do livre-arbítrio, do livre-arbítrio consciente, do livre-arbítrio lúcido, onde você tem que estar o tempo todo prestando atenção quais são os interesses dos peixes preguiçosos e acomodados, dos quais eu faço parte, em prol daquele indivíduo dentro daquele peixinho vermelho que está dentro de mim também. Está tudo comigo. Que interesses eu quero servir? Essa é a grande escolha. Essa é um retrato, uma foto da parábola do moço rico. Eu não sei se vocês se recordam, mas nessa parábola, Jesus e os discípulos estão de saída para o seu trabalho diário, quando de repente, ainda logo de manhãzinha, uma pessoa se aproxima correndo e cai de joelhos diante de Jesus e lhe pergunta: mestre, o que eu preciso fazer para te seguir? E Jesus diz: segue os preceitos da lei. Não matarás, não cometerás adultério, honrarás pai e mãe, terás apenas um Deus, e etc. Citou os mandamentos. E o moço disse: mas mestre, desde muito criança eu sigo esses mandamentos. Então Jesus, que já o conhecia na intimidade, como nos conhece, disse a ele: então, só te falta uma coisa. Vai, vende tudo que tens, o fruto da venda reparte entre os pobres, vem e me segue. O moço, ainda de joelhos, abaixou a cabeça, pensou um minuto, se pôs de pé, deu as costas para o grupo e foi embora. Então vejam que o moço teve a chance de fazer a grande escolha. Imaginem que ele vivia cumprindo as regras, as convenções, as conveniências representadas aqui nas leis escritas do Decálogo. Mas na hora que lhe foi pedido para fazer a mudança essencial, mutação, ele teve muita dificuldade. Não era o momento dele ali. E ele não conseguiu esconder a tristeza, porque como nós, ele tinha certeza que tudo aquilo que ele fizera e fazia até ali bastava. Vocês percebem a diferença? Sois homens ou sois máquinas? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, nós lemos: o homem é constantemente o árbitro de sua própria sorte. Sua felicidade ou sua desgraça dependem da sua vontade de fazer o bem. Se nós tivéssemos um ponto final na vontade, nós teríamos uma interpretação. Nós temos outra. Porque Kardec nos ensina que a felicidade ou a desgraça depende do nosso compromisso com o bem.
Porque nós podemos fazer o bem, nós podemos não fazer o bem e podemos fazer o mal. E a gente só consegue criar um futuro diferente, ou seja, a felicidade, a partir do momento que a gente decide pelo bem. E a decisão pelo bem é de fora íntimo. Como eu disse no início, se eu tiver nascido no Afeganistão, na China, em Paris, no norte do Brasil, ou em qualquer outro lugar, sob qualquer cultura, sob qualquer influência familiar, a decisão de fazer o bem não muda, porque ela não sofre essas influências, porque é na consciência que estão escritas as leis divinas, ela não está escrita nas leis humanas. Por mais que eu sofra a influência dos fatores transitórios e momentâneos, na hora de eu decidir entre o bem e o mal, eu tenho a consciência dentro. Então esse é o ponto-chave, onde eu posso exercer com soberania o livre-arbítrio. No livro Opinião Espírita, escrito em 63, André Luiz escreve: o dever do espírita cristão é tornar-se progressivamente melhor. Útil assim verificar, de quando em quando, com rigoroso exame pessoal, a nossa verdadeira situação íntima. Espírita que não progride durante 3 anos consecutivos, permanece estacionário. Não progride de que forma? Ele ficou mais rico, ficou mais pobre, ficou mais gordo, ficou mais magro, tomou um solzinho, está mais branco. Ele mudou como? Mudou de dentro para fora. É o peixinho vermelho, buscando alternativas ao determinismo onde ele está colocado. A liberdade metafísica é um conceito não espírita, mas apropriado. Por quê? É chamada de liberdade metafísica aquela fração de liberdade real que a gente tem, que está além e acima de todas as contingências que de alguma maneira nos limitam. Dá para entender isso? É uma fração pequena, como naquele desenho onde primeiro era um quadradinho menor lá no meio, poderia ser maior. Ok? É aquela pequena fração de escolha real, que está acima das outras situações no entorno. Essa liberdade metafísica nós vamos desenvolvendo na árvore das escolhas. Esta pessoa que entrou por aqui já deve estar vindo mais de trás. Aqui ela já precisou escolher que caminho faria. A hora que ela andou para cá, ela precisou escolher que caminho faria. Aqui ela precisou escolher que caminho tomar. Então é essa fração de liberdade que nós vamos tendo no nosso jogo de xadrez. E essas coisas, como nós já dissemos, elas não são estáticas, elas não são fixas. A gente vai desenvolvendo ao longo da nossa evolução espiritual. E é isto que esse gráfico representa. No cantinho de cá, ó, em vermelho, nós temos o triângulo do determinismo. Nesse cantinho, a gente tem um determinismo amplo que vai diminuindo na medida que o tempo passa. E em amarelo nós representamos o livre-arbítrio na sua liberdade metafísica, ou seja, aquela fração real que a gente tem de escolha, que é soberana aos determinismos do entorno. Ela começa pequenininha no tempo e vai aumentando na medida que o espírito progride. Faz sentido? Então vamos imaginar isso aqui historicamente. Nessa fase nós veríamos quem? Os indivíduos pré-históricos, a evolução anímica antes da fase da razão, quando o indivíduo, o princípio espiritual, ainda não tem nenhuma condição de escolha, certo? É puro determinismo, genético, biológico, evolutivo, etc.
Um pouquinho mais para frente, nós vamos ter o homem primitivo, o homem de Neandertal, o homem da idade das pedras, ou seja, ele já tem um pouquinho de capacidade de escolha real e muito determinismo no entorno. Na medida que a gente evolui, nós temos aqui o homem moderno, mas ainda predominantemente materializado. No dizer da doutrina, aquele indivíduo onde os interesses da matéria ainda predominam muito sobre os interesses do espírito. Um pouquinho mais adiante, nós teríamos o homem moderno espiritualizado. Aqueles de nós que já temos um olhar para o desenvolvimento do espírito que a gente é. Aqueles de nós que conseguimos perceber que não somos pessoas com espíritos. Nós somos espíritos encarnados em corpos. Que o que vale é o elemento espiritual da nossa natureza e não o elemento material. Se a gente caminhar um pouco mais, nós vamos chegar numa figura hipotética do homo noéticos, ou seja, aquele indivíduo que ele já está plenamente ético, ele já venceu as suas barreiras da inferioridade material, mas ainda está precisando encarnar. Nós podemos colocar ali muitos indivíduos famosos da história humana, que hoje nos servem de modelo também. Vamos pensar em Gandhi, vamos pensar no Chico Xavier, vamos pensar em Madre Teresa e tantos outros anônimos que talvez a gente nem nunca tenha ouvido falar. E na medida que a gente evolua, nós chegamos na plenitude. O único espírito que eu consigo imaginar é Jesus, dos conhecidos. Então imaginemos que na medida que a gente evolua, nós vamos desenvolvendo o nosso livre-arbítrio de fato, a nossa liberdade metafísica, e nos libertando dos atavismos e das restrições do determinismo. E é nesse sentido que nós entendemos a libertação. Então, quando nós pensamos na libertação no tema de hoje, nós estamos nos libertando de fato de quê? De quê? Nossos instintos atavismos passados, como o pré-histórico, a gente foi evoluindo, às vezes, a humanidade, e nós temos instintivo, que é o que se poderia ter, vai se passando para essa, quer dizer, da Ameba ao Serafim, né? Bonita a ideia, da Ameba ao Serafim. É do Alberto mesmo. Muito legal. Vocês percebem, pessoal, quanto ainda nos compete de trabalho, de esforço, de dedicação, de entendimento. Eu coloquei essas coisas aqui da minha cabeça, né? Imaginei onde estaríamos. Cada um pode tentar imaginar como queira. Mas eu creio que o caminho a percorrer, o quanto nós ainda sofremos de interferência, é imenso. Mas nós ainda temos aquele poder soberano da decisão, principalmente nas questões ético-morais. Isso como indivíduos humanos encarnados em qualquer lugar do planeta. Imaginemos esse nosso personagem. Começamos com quadrinhos, vamos terminar com os quadrinhos. Qual será a próxima atitude desse nosso personagem? Tudo leva a crer. Qual será? Oi? Como é que você chegou a essa conclusão? Não, mas sem pensar na imagem que eu projetei, qual seria a probabilidade? Então vocês percebem, às vezes, tudo parece que nos empurra num determinismo radical, irrefreável, para o qual a gente não tem força, não tem competência, não tem habilidade, não tem coragem. Mas todos nós somos portadores do elemento divino em nós, que é o elemento que de fato nos dá a capacidade da liberdade metafísica, que nos dá soberania
para escolher entre o bem e o mal. Então saibamos aproveitar esse momento de mudança que nós somos muitas vezes experimentados ao longo da vida. Aprendamos então a escolher como indivíduos, como espíritos, e não simplesmente como pessoas transitórias no mundo. Muito obrigado, pessoal.